Fala pessoal, eu sou o Matheus Soares e está no ar mais um De Olho no Mercado. Solta a vinheta, Tiagão! Fala pessoal, vou começar falando sobre ativos de risco. Tá? Julho foi um mês muito bom para a Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa subiu 8,27% no mês e acumulou a quarta alta mensal seguida. Né? Se a gente pegar de março até julho, a gente teve uma alta de mais de 62%. Só que quando a gente olha no ano, o Ibovespa cai 11% e em dólares a nossa bolsa ainda cai 30%, né? Se a gente compara com outras bolsas, a gente continua sendo a quinta pior bolsa do mundo. Por outro lado, quando a gente olha o câmbio, o real teve o melhor desempenho mensal nesse ano, né? O dólar caiu quase 5%, mas a nossa moeda continua sendo a pior moeda do mundo, tá? Então, como vocês podem perceber, a gente teve um mês positivo sim para ativos de risco, tá? Além da melhora econômica, a gente teve surpresa também no campo político, com o avanço das discussões em torno da reforma tributária, né, que entre os principais pilares está a diminuição da complexidade tributária do nosso país. Quando a gente olha para o mundo, a gente ainda continua vendo muito estímulo sendo jorrado nessas economias como uma das formas de impulsionar a recuperação dos mercados, e a gente está falando aí de mais de 20% do PIB global sendo injetado na economia global. E julho também trouxe notícias animadoras vindas do campo da saúde, né? Muitos especialistas já acreditam que a gente deve ter vacina já no primeiro trimestre de 2021. Dito tudo isso, o que esperar de agosto? O ambiente continua muito propício para investimentos de risco. A gente tem juros baixos, liquidez abundante, lá fora baixa alocação em bolsa, possibilidade de uma vacina sair e aqui no Brasil a gente a discussão em torno da reforma tributária. Mas tenha em mente que agosto sempre foi um mês ruim para as bolsas americanas. Nos últimos 10 anos, agosto e setembro têm sido o pior bimestre da bolsa por lá. Aqui no Brasil não é assim, né? A gente tem maio como o pior mês e a gente tem passado bem por esses 2 meses. Vimos vários indicadores de atividade econômica no Brasil se recuperando, principalmente em junho, o que dá indício de que a recuperação deve ser em V, né? Cai rápido e sobe rápido. Inclusive na nossa carteira recomendada de ações, eu destaquei ali um mapa com todos esses indicadores, tá? Então a gente tem confiança do consumidor, dados de vendas de veículos, enfim, um monte de indicador ali para vocês verem que de fato a economia está se recuperando. Quando a gente olha também para o mercado de trabalho, a gente viu, por mais que a gente tenha tido queda ali de quase 11 mil postos de trabalho no mês, foi bem aquém das expectativas que o mercado esperava de quase queda de 195 mil empregos, ou seja, são dados que mostram que a recuperação de fato está acontecendo. E para falar sobre a Selic e sobre a renda fixa, Paula Zogby, o que você conta de bom pra gente? Com a Selic em 2%, ainda dá para ganhar dinheiro com renda fixa? Dá sim para ganhar dinheiro na renda fixa, mesmo com a Selic a 2% ao ano, que foi a definição agora de agosto do Banco Central, né, do Copom. O seu dinheiro da reserva de emergência precisa sim continuar no Tesouro Selic, rendendo 2% ao ano, ou em fundos DI de taxa zero, porque só isso te dá a liquidez necessária, né, para esse dinheiro que é voltado para emergências. Mas o seu dinheiro que pode ter um pouco menos de liquidez, né, ou seja, ter vencimentos mais distantes, ou que pode tomar um pouquinho de risco de crédito, ainda consegue render relativamente bem, tá? Bastante bem, na verdade, se comparado à taxa de juro atual. Dentro do Tesouro Direto, a gente pode falar, por exemplo, no Tesouro IPCA de vencimentos mais curtos. Esses são os títulos que costumam se dar melhor em momentos de fim de ciclo do corte de juros, que parece ser o caso de agora. Isso acontece porque a expectativa para a inflação está bem baixa e qualquer pressão inflacionária, né, por menor que seja, pode mexer nos prêmios que esses títulos do Tesouro IPCA pagam e, com isso, mexer também nos preços. Quanto menores os prêmios, maiores os preços, né? Essa é a relação aí no mercado secundário. Então, se você quer especular, é legal ficar de olho nisso. E se você não quer especular, você tem com o Tesouro IPCA, né, títulos indexados ao IPCA em geral, essa proteção aí da inflação, né? O seu dinheiro sempre rendendo algo acima do aumento de preços, o que é bem legal. No mercado de crédito privado, né, na renda fixa de emissão privada, as oportunidades ainda estão bastante atraentes, tá? Os spreads, né, que é o prêmio pago acima
do que pagam os títulos públicos estavam bem altos no auge ali da crise e continuam elevados em relação ao que eles eram antes da crise. Então, as mesmas empresas com a mesma qualidade de crédito tá pagando o spread mais alto do que ela costumava pagar. Então, é legal ficar de olho nisso também, lembrando que você pode investir nesses títulos aí de crédito privado por conta própria e também existem fundos de investimentos que fazem essa seleção para você. E agora eu chamo aqui o Lucas Collazo, que vai fechar esse De Olho no Mercado. Fala aí, pessoal, Lucas Collazo aqui na área. Depois dos meus colegas Paulo e Mateuzinho deram uma visão aí um pouco sobre mercado de bolsa, mercado de renda fixa. Eu vou dar um contexto em relação aos fundos e também do ponto de vista de carteira, né? Falando um pouquinho sobre os fundos, o mês foi bem positivo para quem estava mais otimista com o mercado de ações, né? Principalmente aqui no Brasil. Acho que eles falaram bem o rally da bolsa que a gente teve mais um mês consecutivo e os gestores que estavam bem posicionados, otimistas com o mercado acionário brasileiro, acabaram surfando isso. E aí, obviamente, tanto as nossas posições em recomendações de fundos multimercados que estavam mais posicionados no mercado de bolsa, como também, propriamente dito, os nossos fundos de ações. Então, segundo mês consecutivo que a gente tem uma boa participação nas carteiras recomendadas de alocação das posições que estavam mais voltados, os gestores que estavam mais voltados para o mercado de bolsa. Se você passa aqui pelo Condado e pela Península, você vai ver que os gestores, de forma geral, estão realmente um pouco mais otimistas, acreditando de forma geral numa recuperação em V dos mercados, vendo aí dados mais positivos econômicos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mas obviamente não descartam um cenário aí tortuoso pela frente com alguns desafios, A gente vai ter eleições americanas, que é uma decisão importante, A gente tem também alguns desafios em relação à nossa agenda de reformas, e um cenário aí que realmente pode balançar um pouco os mercados. Então, de forma geral, os gestores estão mais otimistas, mas aqueles que podem ter alguma proteção dentro da carteira têm carregado essas proteções, como, por exemplo, posições em ouro ou até mesmo em dólar, ativos mais defensivos dentro do portfólio desses gestores. Tá? Do ponto de vista de alocação de carteira, acho que foi um semestre bem barulhento, A gente teve ali em março quedas no mercado. Posso dizer que o nosso time de alocação acertou em não fazer alteração na carteira naquele momento, no meio da euforia. A gente decidiu manter a recomendação e deixar que a carteira se balanceasse junto com os mercados, Obviamente, a renda variável tendo queda, ela perde o tamanho de proporção na carteira e a renda fixa pós-fixada, que é a parte mais conservadora, ganha, porque ela perdeu menos nesse período. Então a carteira se rebalanceou. Isso foi positivo porque com a volta do mercado, a gente acompanhou essa volta com as carteiras, e a gente tem paulatinamente aumentando o risco do portfólio, Ou seja, a gente tem aumentado a proporção dentro da recomendação de investimentos em renda variável no Brasil, renda variável no exterior principalmente. Então, devagar a gente tem feito isso, muito porque a gente acha que o segundo semestre vai ser pautado, por um arrefecimento da pandemia. Cada dia que passa a gente está mais próximo de uma vacina, Então a gente tem mais de 100 iniciativas sendo desenvolvidas ao redor do mundo, 3, 4 dessas iniciativas já estão em fase final. A expectativa do mercado é que a gente tenha essas vacinas em meados do fim desse ano, ali começando a partir de outubro, olhando mais para o fim do ano, e aí a partir daí realmente a gente começa a ver esse cenário de pandemia se estabilizando um pouco mais. E também um otimismo em relação à volta econômica. Os países que estão diminuindo o isolamento social têm voltado com a economia devagar e tem dado certo de forma geral, O que a gente acaba vendo é uma mudança de foco da doença, saindo dos grandes centros e indo para lugares mais afastados do que uma volta nos grandes centros de casos, Mas, obviamente, a gente não pode descartar que, como eu disse, tem eleições agora agora em novembro, a gente vai ter eleições americanas, o que pode balançar os mercados. O imbróglio entre China e Estados Unidos, as discussões comerciais continuam, isso também tem balançado bastante o mercado. Então, é outro risco também que a gente tem. O câmbio está muito volátil, a nossa moeda se estabilizou um pouco mais próximo, numa cotação de 5,20 agora, mas ela continua bastante volátil e câmbio volátil, a moeda muito volátil, ela afugenta os investidores estrangeiros do Brasil, porque ficam com medo de entrar aqui e sofrerem, serem penalizados por conta do câmbio, então isso assusta um pouco. Então esse câmbio mais volátil, menos estável, não é tão positivo, também é um risco
para o fluxo, né, de capital, mas a gente... E obviamente tem aí também a agenda de reformas que parece ter um ambiente mais favorável, mas continua sempre demonstrando seus desafios políticos para que isso seja tramitado no Congresso. E a gente olhando para o lado positivo da coisa, né, o que deixa a gente otimista, acho que tem vários fatores aqui que a gente poderia citar. Mas o principal deles é a taxa de juros mais baixa, na mínima histórica, 2% ao ano agora. A gente acha que essa taxa vai continuar mais baixa por mais tempo, né? Então a gente não vai ver nada como a gente viu antes em 2 dígitos, então fica muito mais interessante de se ter renda variável, né, ativos de risco no portfólio do que antes, porque o nosso custo de oportunidade é muito mais baixo, né? Mas não é por isso que você vai tirar a defesa de campo, né? Porque seu time está ganhando de 3-0 que você tira a defesa de campo, então é importante você ter ainda assim um portfólio equilibrado, né, diversificado, também em alguns ativos de renda fixa. Isso é importante porque a gente trabalha com cenário base, né? A gente trabalha pensando justamente num fluxo de capital indo para renda variável, na renda variável também se tornando um ativo mais interessante por conta dos juros mais baixos, mas a gente tem que lembrar que esse cenário base às vezes pode não se concretizar. Então a diversificação ela ajuda a gente passar melhor por esses horizontes, né? Então nos portfólios de alocação a gente pensa com esse racional, meio que a gente está enxergando a estrada, de novo, antes a gente não estava enxergando, a gente está enxergando a estrada, mas é uma estrada de terra, então não é pavimentada. Então, a gente tem que ir devagar, não pode sair pisando muito no acelerador, porque pode ter alguma surpresa ali e aqui, pode acabar pegando o nosso carro aí muito rápido e a gente acabar tendo um problema. Então a diversificação, o equilíbrio nos portfólios tem sido uma estratégia vencedora no longo prazo e inclusive durante esse período. Bom, com isso eu encerro o De Olho no Mercado deste mês. Mês que vem nós voltaremos aqui com esse programa queridíssimo para trazer essas atualizações do que foi o último mês e do que a gente está vendo aqui para frente. E a gente fica por aqui, galera. Até o mês que vem. Beijo. Tchau.